Você já parou para se perguntar quando uma lei começa a ter vigência, quando ela começa de fato a valer aqui no Brasil? Parece até um questionamento simples, mas a resposta dessa pergunta confunde muitos candidatos nas provas e, inclusive, confunde até os profissionais do direito, profissionais experientes já da área. Ixi, Maria. Hoje nós vamos explorar questões clássicas da LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Juntamente com as questões, nós vamos também citar os artigos que tratam da vigência da lei no Brasil e no estrangeiro, a republicação de lei e também, claro, o princípio da continuidade. Fica comigo até o final do vídeo. Eu vou te mostrar onde os candidatos costumam errar para que você possa fazer a prova sem medo quando o tema for LINDB. E se você ficar comigo até o final, eu vou deixar para você um super bônus. Me dê, babai. Antes de começarmos com as questões, é importante a gente entender o que é essa tal de LINDB. A LINDB, ela funciona como uma lei de sobredireito acima das demais leis, porque ela traz orientação sobre a aplicação e a interpretação de todas as demais normas do nosso ordenamento jurídico. Ela não cria direitos específicos, como faz, por exemplo, o Código Civil ou o Código Penal. Mas ela estabelece princípios básicos de como essas leis, o Código Civil, o Código Penal, por exemplo, como elas devem ser aplicadas no tempo, no espaço e até mesmo na forma como essas leis devem ser interpretadas. Feita essa breve introdução sobre o que é a LINDB, vamos agora para as questões. Primeira questão, questão da FCC, Procuradoria-Geral do Mato Grosso, de 2011. Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente promulgada. E o gabarito dessa questão é falso. A questão está querendo fazer você se confundir com promulgação e publicação. O artigo 1º da LINDB, ele dispõe o seguinte: salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Repare na pegadinha. Você sabe a diferença entre promulgação e publicação? Promulgação é o atestado de que uma lei de fato ela existe. Depois do processo legislativo no Congresso Nacional, caso de leis federais, essa lei é enviada ao presidente da República, que faz a sua promulgação. Com a chegada dessa lei no Poder Executivo, se for o caso, o presidente da República ele pode vetar a lei, mas se ele não for vetar a lei, ele faz a sua promulgação. Ele atesta a validade dessa lei. Então essa lei ela foi promulgada, mas ela ainda não pode ser cobrada perante a sociedade. Para que essa lei seja cobrada, para que você possa ser coagido a cumprir uma determinada lei, essa lei precisa ser publicada. Quando uma lei ela é publicada, aí sim ela torna-se de conhecimento público. Daí então é possível exigir o cumprimento de uma lei. Então, não é a promulgação que inicia a vigência de uma lei, e sim a publicação. Repare nessa pegadinha maliciosa. Você ali sabe de fato a diferença entre promulgação e publicação, mas na hora da leitura, na hora do nervosismo, você acaba passando batido e erra uma questão simples. Feitas essas considerações, vamos então partir para a próxima questão. Segunda questão, também do mesmo concurso: nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia 90 dias depois de oficialmente promulgada. E aí, mais uma vez, o examinador querendo fazer você se confundir com a promulgação e a publicação. O parágrafo 1º do mesmo artigo, do artigo 1º, fala em publicação. Só que aí há um detalhe: além da questão trocar a publicação pela promulgação, o prazo que está na questão, como a gente acabou de verificar, é 90 dias. Só que no artigo 1º, parágrafo 1º, ele prevê que o prazo é de 3 meses. Aparentemente, a gente acha que 3 meses e 90 dias é a mesma coisa, mas não é. A contagem de prazo quando se refere a 90 dias é diferente da contagem de prazo quando se refere a 3 meses. Então, dois erros aí na questão, porque fala de promulgação em vez de publicação e porque colocou 90 dias em vez de 3 meses. Vamos ler o parágrafo 1º do artigo 1º. Nos estados estrangeiros,
A obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia 3 meses depois de oficialmente publicada. Próxima questão: se antes de entrar a lei em vigor ocorrer nova publicação de seu texto destinada à correção, o prazo de início de sua vigência começará a correr da data da primeira publicação. O gabarito dessa questão também é falso. A gente está diante do teor do parágrafo 3º, também do artigo 1º. O raciocínio dessa questão é tranquilo. A questão diz pra gente o seguinte: uma lei que ainda não está em vigor, que ainda não está sendo cobrada pelo Estado, ela teve alguma alteração. Por algum motivo, o legislador, depois que fez a lei, ele entendeu que devia ter alguma mudança. Para não fazer uma outra lei, para não desperdiçar todo o processo legislativo que foi feito até então, o legislador decide alterar só um determinado dispositivo. E o nosso ordenamento jurídico, ele garante para a sociedade uma determinada segurança jurídica. O que tem a ver essa segurança jurídica com a questão? Quando uma lei ela é criada, a sociedade ela precisa de um tempo para se adaptar, para se planejar, até que o Estado de fato comece a cobrar da sociedade o cumprimento dessa lei. E quando a questão diz que uma lei teve sua alteração, o Estado não pode cobrar da gente com base na primeira publicação, porque teve a primeira publicação, a sociedade precisa de um prazo para se adaptar, para se planejar a cumprir essa lei, e quando há um novo dispositivo, uma alteração legislativa, a gente precisa que esse prazo recomece. Então, a vigência da lei, ela não pode ser da primeira publicação, ela é da segunda publicação, e é o que está no parágrafo 3º do artigo 1º. Se antes de entrar a lei em vigor ocorrer nova publicação de seu texto destinada à correção, o prazo deste artigo e dos parágrafos anteriores começará a correr da nova publicação. E a última questão desse mesmo concurso de procurador: não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra lei a modifique ou a revogue. Bom, esse foi o gabarito da questão. Essa questão ela foi fracionada, o gabarito dessa questão ela é verdadeiro. E essa questão ela aborda o artigo 2º da LINDB, que trata do princípio da continuidade. E o que isso significa na prática? Bom, na prática, salvo no caso de leis temporárias ou leis excepcionais, e a gente vê com certa frequência no direito penal as leis temporárias e as leis excepcionais, mas se a gente não estiver falando de leis temporárias e leis excepcionais, uma lei, depois que ela entra em vigor, ela só perderá a vigência se outra lei modificá-la ou revogá-la. A lei, em regra, ela não tem prazo de validade. E se você ficou comigo até o final, eu preparei um material exclusivo, gratuito para vocês sobre a LINDB. Nesse material você vai encontrar essas questões e algumas outras também, um resumo bem objetivo do que cai nas provas sobre a LINDB. É só clicar no link aqui da descrição e garantir o seu, beleza? Até a próxima, um abraço!